Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Sou Daniele Mello, se você ainda não me conhece, do canal Desenvolver-se, responsável pelo conteúdo aqui, tanto aqui quanto do Instagram. E muito bem-vindos, se inscreva. Se você está aqui pela primeira vez, curta, compartilhe. E nesse momento, nós estamos fazendo o seguinte, fazendo o Nossa, até mexi com a câmera. O estudo do livro da Lei do Triunfo, essa versão, tá? Lembrando que, para quem já está acompanhando, já deve estar cansado de escutar eu falar isso. Lembrando que a versão, eu já estudei a primeira versão, que é de 1920, que é do Napoleão Hill. Esse daqui é uma versão para nossa época, sendo que é do próprio Instituto Napoleão Hill. E a gente está falando sobre as leis do triunfo, ou sobre princípios do triunfo, né? No livro Mais Esperto que o Diabo, ele não chama de lei, ele chama de princípio. Em alguns lugares chama de lei do triunfo. Então, lei, princípio, é algo que molda, é algo mestre, é algo que sempre acontece. Quando a gente está falando de uma lei, a gente está falando de algo que sempre acontece. Só que eu posso colocar um pouco do princípio, que é como se fosse a base. Em cima daquilo acontece. Então a gente tem as duas versões, né? Eu estou um pouco aqui falando sobre isso, que a gente está falando sobre liderança, tá? Mas no último vídeo eu falei bastante e eu comentei também desse livro do Mais Esperto que o Diabo, que é dele, mas só foi lançado nesta década passada, né? A gente já está na década de 20, a gente foi lançado na década passada, ou 2011 ou 2014, alguma coisa assim, mas ele é de 1938, tá? Bom, a gente está falando sobre liderança, estamos na quinta lei e hoje eu entro em iniciativa. Ele diz assim, né? Como você já sabe, eu leio um pedaço, eu comento, leio e comento. E essa é a primeira vez que eu tô fazendo um tipo de estudo assim, tá? Com vocês. O profissional de alto desempenho é aquele que sabe conciliar a arte com a ciência, ou seja, aquele que é capaz de equilibrar a liderança e a gerência. Porque que ele tá falando, e a gente já comentou sobre você ser o líder e ser o gerente. O gerente é aquele burocrata, é aquele que controla os papéis, controla as execuções. O líder, ele também faz isso. Percebe a diferença? Ele também é inclusivo. Existem muitos gerentes por aí que não sabem gerenciar, porque gerenciar é a arte de lidar com pessoas. E aqui a gente está falando de liderança como arte, do eu entender como montar aquilo, não só incentivar, mas mostrar o propósito daquilo. Muitas pessoas falam assim que o líder tem que motivar a equipe, tem que fazer não sei o quê. E quando eu penso nisso, eu penso naqueles personal trainer que fica na tua cabeça, vai, malha, malha, isso, mais forte, você consegue, mais gás. Calma, calma. A motivação ela é ótima para iniciar, e a gente vai falar de iniciativa. Ela é ótima para iniciar, mas não é ela que mantém uma equipe trabalhando. Que mantém uma equipe trabalhando em conjunto. Identidade. Um líder sabe qual é a sua identidade. Aqui ele não está falando muito sobre isso diretamente, por isso que eu estou comentando antes de ler. Mas dentro, né, das entrelinhas do que ele vai comentando, quando você sabe a identidade do que você está fazendo, do que você está liderando, você consegue distribuir esse propósito para os seus liderados. E aí você trabalha essa arte do liderar com a arte do gerenciar, porque vai ter um momento que você vai precisar sim olhar os papéis, olhar assim, isso aqui não está sendo bem executado, e aí gerenciar papéis. E aí, de novo, entra o líder para olhar assim, tá, o líder vai encaixar cada um no seu papel.
A equipe pode ser formada de várias pessoas competentes, mas tem perfis mais adequados a determinados trabalhos. E você pode, simplesmente realocando pessoas, você melhorar isso. Daniele, isso aqui é um conteúdo, um ambiente, o conteúdo, uma página, né? Tanto o canal do YouTube, tanto no Instagram quanto do Facebook. É uma página de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Por que é importante eu saber o que é uma liderança? Primeiro, porque você precisa ser líder de você. Se você não conhece os papéis que você desempenha, se você não sabe a sua identidade, o seu propósito, você cai na mesma esparrela de uma empresa fracassada, de uma gerência fracassada, que é forçado, que é no chicote. Você se chicoteia para fazer as coisas. Acredito que não é isso que você queira. Então, entender também nesses conceitos de liderança, mesmo que você não tenha uma equipe, e aqui faz parte da nossa proposta estudar a Lei do Triunfo, vai te ajudar também no teu desenvolvimento individual, no teu desenvolvimento pessoal. E por que não você ter a sua equipe? Por exemplo, se você tem uma casa que mora mais pessoas, cada um se acha líder de tudo, mas se você olhar bem, vai ter uma pessoa que está liderando e gerenciando papéis. E às vezes tão diferente, o líder e o gerenciador de papéis, e o gerenciador de tarefas. Quando você começa a trabalhar esses conceitos e traz para o teu microcosmo, para a tua vida, teu dia a dia, você começa a perceber e a entender o que é lidar com pessoas, tá? E você não é uma pessoa, você precisa aprender a lidar com você. Então vamos falar sobre iniciativa. Iniciativa, né? Falando que eu vou ler e comentar. Comunicação quer dizer... Meu Deus, já comecei errado, né? Perdão, vamos recomeçar. Comunicação quer dizer tornar comum. Liderança está intrinsecamente ligada à confiança e à comunicação. A liderança deve ter a habilidade de tornar comum os objetivos, a visão e a missão do que se quer. Uma das questões mais polêmicas quanto à liderança é se o líder nasce ou não líder. Nada nasce pronto, o ser humano não nasce grande, ele engrandece ao longo da vida. Se o líder não nasce pronto, qual a semente que faz o líder? Tem uma qualidade que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, é a iniciativa. As flores do amanhã estão na semente do hoje. Esta qualidade, esta virtude, a iniciativa, forja o futuro líder. Ele dá a cara para bater, apanha, sofre, chora, sonha, expõe-se. Está construindo a si mesmo. A iniciativa pressupõe assumir um risco. E todo risco envolve ônus e bônus. As pessoas que triunfam têm como marca a iniciativa. Se quiser aprimorar a liderança, estimule a iniciativa com muita ênfase. Vamos lá. Essa história do líder não nasce pronto, ou se o líder nasce pronto, há pessoas inegáveis que quem acompanha desde criança são líderes natos. Isso não quer saber que essa pessoa saiba gerenciar e saiba criar uma estrutura para liderar algo, mas elas conseguem ir à frente e trazer e falar assim, olha, esse caminho é bom, esse não. Percebeu? Ele vai à frente. Já tem pessoas que já nascem com esse instinto, com essa gana, com essa vontade de ir à frente. Mas só que isso, mesmo para essas pessoas, não é em todas as áreas da vida dela. Então, um líder nasce pronto ou não nasce pronto? Mais ou menos sim e não.
Como eu disse, algumas pessoas já têm isso acordado, desperto, mas não significa que você não possa acordar isso em você. Porque a iniciativa, o tomar a frente de algo, significa que você escolheu ir rumo a algo desconhecido. Mas nem todo líder precisa ir necessariamente em direção a algo desconhecido, mas precisa não ter medo de arriscar. E esse não ter medo de arriscar, não sei se você lembra lá dos primeiros, de falar de característica de ter autorresponsabilidade. Porque um líder, ele não pode arriscar e depois dizer que a culpa é do fulano, do ciclano, da instituição tal, do governo, disso, daquilo, porque ele conhecia os riscos. Então, ele compartilha a responsabilidade daquele acerto e daquele erro. Tem pessoas que seguem e ainda assim tem uma forma de você liderar, seguir isso. Então, não necessariamente você precisa ser o primeiro para ser o líder, mas você precisa ter a iniciativa de começar algo que talvez é um caminho de alguém que já fez, já planejou, mas não necessariamente é um caminho desconhecido para todos. É desconhecido para você, que você vai aprendendo. Essas pessoas que eu falei que já nascem com esse instinto, normalmente vão ser as pessoas que vão de fato arriscar uma coisa nova, muito para frente. Tá, mas só não existe isso. E pelo amor de Deus, precisa ter pessoas que fazem de outra forma, porque só esses a gente só vai bater a cabeça e ir para outro lugar, bater a cabeça e ir para outro lugar, porque eles vão lá do caminho e vem o restante, os outros tipos de líderes pavimentando esse caminho. Então, como você pode colocar iniciativa no teu caminho? Talvez algo simples, uma mudança simples que você precisa fazer e que você até agora não fez. Talvez esse seja o momento de você implementar essa pequena mudança, de você se permitir a arriscar com uma coisa micro, mas trabalhar essa independência. Aqui no caso, a gente, quando está falando de iniciativa de líder, a gente está falando muito principalmente do primeiro chakra, da iniciativa, do ir à frente, da energia e da coragem para eu vou. Eu não soube nem expressar isso com palavras, tô indo, eu vou. Mesmo que eu tenha uma forma racional e planejada do porquê tá fazendo isso, o que leva a fazer não é a mesma coisa. Porque você pode ter tudo planejado e tá tudo engavetado em algum lugar, tá? Então, eu vou pular aqui a parte que tá contando uma história do Pedro Álvares Cabral. Ele está falando do objetivo inicial, da iniciativa, da mudança de curso, o que é assumir riscos. E de uma característica, né, que é a autoconfiança, que a gente falou, se não me engano, na terceira lei. Foi a terceira lei, confiança em si mesmo, que é necessário. E aqui, não há dúvida de que é preciso ter bastante autoconfiança para tomar uma decisão desse tipo. E mais do que isso, ser ousado o suficiente para ter a iniciativa de concretizar o seu intento. É exatamente isso que caracteriza os grandes homens e os seus grandes feitos: iniciativa e liderança. Líder morre de audácia, mas jamais morre de tédio. Ser destemido bastante para tomar a decisão certa na hora propícia e dar os passos necessários sem essa qualidade Sem essa qualidade, ninguém consegue sair do lugar. O líder tem de levar a iniciativa a tiracolo. O exercício da liderança pressupõe a presença da iniciativa. Uma não existe sem a outra.
Antecipar-se aos acontecimentos também é uma forma de iniciativa. Agir antes, não esperar que as coisas aconteçam para depois reagir. É assim, já viu aquela piada do português? Tá vendo a casca de banana e fala assim, eu não sei contar piada, tá, gente? Eu vou contar a piada. Que ele tá vendo a casca de banana ali na frente e fala assim pra ele: opa, lá vou eu escorregar de novo. O avião até passou, tá vendo? Acho que isso é um protesto, porque eu não sei contar piada, mas vou contar de novo. Que ele olha a casca de banana e fala: opa, lá vou eu escorregar de novo. O líder com a iniciativa tá vendo a casca de banana ali na frente. O que ele vai fazer? Ele vai desviar o caminho. Isso é uma iniciativa. Dani, mas isso parece óbvio. Porque você já sabe. Vamos supor que todos os teus indicadores, tudo que você está pensando, está prevendo uma queda. Mas você quer deixar, não, vamos ver o que isso faz. Não quero mudar o rumo agora. Ou, não, vai acontecer algo de forma mágica, sem você estar fazendo nada. Ou, não que eu não acredite nisso. Eu acredito na providência divina. Mas, normalmente, você abre o caminho para a providência divina. A iniciativa abre esse caminho para a providência divina. Tá bom? E aí, você apenas reage. Vamos lá. Uma reação, a gente pode até dizer que a reação seja ou cair, ou lá vou eu cair, então já sei como levantar, já sei como fazer as coisas. A reação pode ser desviar. Isso ainda é uma reação mais, vamos dizer assim, mais comedida, menos danos. Porém, por que aquela casca de banana tá ali? É algo que você pode mudar? Isso é ação, isso é iniciativa, entendeu? Por que aquela... vamos supor que você tenha na tua casa uma lâmpada que sempre estoure. Nossa, essa lâmpada mesmo, eu sou da época daquelas outras, né? Que queimava aquelas Edison, né? Que hoje a gente chama de Edison. Mas hoje a gente tem as branquinhas. E elas demoram bastante para queimar. Mas vamos supor que tenha uma que queime muito rápido. Em vez de leva metade do tempo, um terço do tempo. E aí você não entende. E aí o que você faz? Então já vou ter um estoque de lâmpada, porque esse aqui sempre está queimando, então eu preciso ter um estoque de lâmpada. É uma providência, é uma iniciativa. Mas você pode pensar mais um pouquinho. Por que será que esse bocal queima mais? Será que é algum problema no curto-circuito? É algum problema de curto-circuito? A fiação está correta? Isso é uma iniciativa de liderança. Entende como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia e a gente... E a gente pode simplesmente... Eu não vou cortar isso não, tá, gente? E a gente pode simplesmente... aplicar isso no nosso dia a dia. As coisas acontecem. Como você pode aplicar isso no teu dia a dia? Bom, a boa notícia é que a liderança e a iniciativa são atributos adquiríveis ao longo da vida. A pessoa pode ser treinada para ser um líder e pode ganhar o hábito da iniciativa. Como tudo na vida, é uma questão de atitude, de começar, de pôr em prática, de exercitar-se nessa arte de iniciativa e liderança. Comece por fazer o necessário, depois o que é possível, e de repente estará fazendo o impossível. Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Vocês conheceram um músico?
E aqui ele tá falando de algumas pessoas que lideram. Eu quero entrar no. Aqui. Eu quero entrar com vocês, eu vou entrar no próximo vídeo sobre. Ele aqui selecionou um discurso de uma formação de cadetes. E aí, nesse discurso, eu não vou ler o discurso inteiro, porque ele é muito voltado para uma época, que é a Segunda Guerra Mundial, e além dele ser muito voltado para essa época, ele está falando para o serviço militar. Mas aqui tem várias características sobre liderança que ele não destrincha aqui. E que eu achei interessante levantar, porque eu já estudei isso em outros lugares e eu vou utilizar um pedaço desse discurso para a gente ir pontuando, tá bom? Então, se inscreva, ative as notificações para você receber o próximo vídeo e vamos que vamos. Beijo, tchauzinho.